De Irineu Evangelista de Souza até nossos dias, muita coisa mudou no sistema ferroviário brasileiro. Outrora marco do progresso, hoje a ferrovia está relegada a segundo plano. Muitas foram desativadas, outras dão prejuízo e outras ainda são mal administradas. Mas existem em nosso país pessoas que acreditam no sistema ferroviário. A ABPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, administra vários trechos de ferrovia, entre eles a Campinas-Jaguariúna, a que vamos conhecer hoje. A aviação férrea Campinas-Jaguariúna tem ao todo 24,5 km de extensão e foi o primeiro trecho erguido da antiga Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Começou a ser construída em agosto de 1873. Em maio de 1875, este trecho entre as estações Anhuma-Jaguari foi entregue ao tráfego. Atualmente é um patrimônio da FEPASA, administrada desde 79 pela BPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Sua construção se viabilizou graças à ajuda financeira dos grandes cafeicultores da região, que na época necessitavam de transporte mais adequado para levar seus produtos aos grandes centros urbanos. Até então, o transporte era feito em carros de boi. Porém, na década de 40, teve início a sua decadência, motivada, entre outras coisas, pela Segunda Guerra Mundial, pela queda nas exportações de café e pelo rápido crescimento da malha rodoviária. De Anhumas, a estação inicial, inaugurada em 1926 e que já foi restaurada até Pedro Américo, a primeira parada, são cerca de 4 quilômetros. Aliás, é em Pedro Américo que a estrada atinge seu ponto máximo em altitude, chegando a 674 metros acima do nível do mar. A estação de Pedro Américo está situada a 13 quilômetros do ponto de origem, a Anhumas é quilômetro 8. A Pedro Américo é de 1926, uma estação que foi abandonada pelo Estado na década de 70 e que agora nós estamos com trabalho de reformas. Quem faz esse trabalho é a BPF, mediante passeios com o público, passeio com as escolas durante a semana também. Nós atualmente não temos apoio de empresa privada e nenhum tipo de instituição que apoia esse trabalho. Nós planejamos ter Pedro Américo restabelecida a parte arquitetônica dela daqui a 2 a 3 anos. Atualmente nós estamos fazendo reformas da parte de esgotos, instalações. A parte de pintura e reconstrução do prédio é a fase final. E para finalizar, o nome Pedro Américo é devido ao fazendeiro da época do século passado, um dos maiores proprietários de fazendas de café deste local. Ao todo, a aviação férrea Campinas-Jaguariúna possui 5 estações que são percorridas em cerca de 3 horas, ida e volta. A paisagem que a circunda é formada por belas fazendas, antes dedicadas à cultura do café, hoje direcionadas à pecuária e plantação de arroz e outras culturas. A paisagem bucólica aliada à própria Maria Fumaça, símbolo de épocas passadas, nos dá a nítida impressão de estarmos vivendo nos anos 30 e 40. É possível apreciar também, em algumas oportunidades, a arquitetura do século passado nos grandes casarões das fazendas.
A próxima parada é Tanquinho, uma estação recuperada pela BPF e que aguarda apenas detalhes finais. Tanquinho abriga parte do Museu Ferroviário e possui em seu acervo peças antigas usadas nas comunicações e na sinalização. Muitas dessas peças também foram recuperadas pela entidade e são normalmente utilizadas na ferrovia. São telefones de mesa e de parede, rastreadores, telégrafos, lanternas e outros. Saindo de Tanquinho, a Maria Fumaça passa sobre o rio Atibaia, não tão limpo quanto deveria ser, mas ainda bonito. Passa ainda em todo o seu percurso pelas chamadas Casas da Turma, antigas moradias dos funcionários da estrada. Muitas foram recuperadas e estão habitadas. Outras aguardam recursos financeiros para as necessárias reformas. Neste trecho tem também a estação de Desembargador Furtado, outra que aguarda restauração. Outra parada, Carlos Gomes, o estacionamento das locomotivas. Em Carlos Gomes, o trem faz uma parada tempo em que os visitantes podem acompanhar uma palestra elaborada por funcionários da BPF. A BPF, como o próprio nome já diz, tem por finalidade também recuperar máquinas e equipamentos ferroviários. A estação Carlos Gomes é uma estação de ano de fundação de 1929, estação que também foi abandonada na década de 70 e que foi reformada há 7 anos e meio pela ABPF. E aqui nós temos uma oficina instalada onde é feita a manutenção preventiva de trens e carros de passageiros. A restauração é algo um pouco mais complicado, com as limitações que a oficina tem aqui em Carlos Gomes. Estamos localizando a estação a 21 km de estação de origem, estação de Anhumas, e a estação recebe o nome de Carlos Gomes em homenagem ao compositor de Campinas, que tem o mesmo nome. As nossas locomotivas que estão aqui vieram dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. São locomotivas que foram adquiridas na época da era cafeeira, do transporte do café de Minas a Santos. Locomotivas que foram sucateadas, abandonadas pelo Estado e que foram cedidas à BPF por contrato de comodato, que permite o uso e o restauro deste material. Dessas locomotivas nós temos hoje em torno de 18 locomotivas. Dessas 18, em torno de 7 estão recuperadas, 4 estão em fase de restauro e as demais estão aguardando. Aqui tem um complexo um pouco maior de reforma e o custo financeiro é mais elevado, estão ficando em último plano. O passeio proporcionado pela aviação férrea Campinas-Jaguariúna leva a um outro mundo, bem distante do concreto da cidade grande. O visitante tem ali a oportunidade de conhecer uma verdadeira Maria Fumaça e de ver o trabalho executado pela BPF. Há um perfeito serviço de guia que passa didaticamente aos visitantes o histórico da ferrovia e seu funcionamento. Estes passeios podem ser feitos aos sábados, domingos e feriados, com os trens partindo da estação de Anhumas, em Campinas, em vários horários.
Durante a semana, com reserva, é possível atender excursões ou grupos de estudantes para os quais há um programa especial onde se abordam assuntos relacionados ao meio ambiente e também à época áurea do período cafeeiro. Para este programa, a BPF conta com a colaboração de especialistas da área. A aviação férrea Campinas-Jaguariúna passa atualmente por um processo de tombamento. Isso justamente para impedir agressões ao seu traçado, como ocorrido em Jaguariúna. É que chegando ao rio Jaguari, a estrada foi cortada por uma ponte de concreto. Um triste fim para um bonito passeio. Esta ponte impede a chegada até a estação de Jaguariúna, antigo pátio das locomotivas, que hoje abriga atividades sem qualquer relação com a ferrovia. Antigamente, no início das nossas operações, foi em 1984, todo equipamento nosso ficava na estação de Jaguariúna, que é aqui pertinho, dentro da cidade. Uma estação muito bonita que foi reformada hoje, mas já hoje ela atinge outros propósitos. Existiam, então, para fazer a travessia dos trens sobre a avenida aqui, 2 pontilhões. E um deles, ele era muito baixo, coisa que o ônibus, se fosse muito alto, enroscava nele. Isso, quando a pessoa que foi prefeito na época, já desde quando ele era vereador, ele queria derrubar esses pontilhões. E para ele, na visão dele, não tinha utilidade nenhuma para a cidade. Só que a cidade se desenvolveu em torno da ferrovia, quer dizer, existe Jaguariúna graças aos trilhos da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro. Foi aí que ele aproveitou, apropriou toda a área da FEPAD existente aqui na cidade, com exceção do tronco novo e desse pedaço de linha que a gente chega agora aqui até chegar ao Rio Jaguari. As estradas de ferro no Brasil têm uma triste história. Sempre foram relegadas a um plano inferior. No entanto, com dedicação, sensibilidade e amor, é possível resgatá-las. A estrada de ferro é passado e futuro, é história, mas também desenvolvimento.